Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre os 4 animais da visão do profeta Daniel. Você sabia que esses animais estão em paralelos com a visão da estátua que o profeta Daniel também teve e que também está relatado no seu livro? Pois eu vou mostrar para vocês o significado de cada um desses animais, segundo a forma que eu entendo que é a mais correta de interpretar, e o cumprimento de cada um deles, quando é que eles apareceram na história, se já apareceram, se vão aparecer. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixa o teu like no vídeo, deixa a tua inscrição se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conhecer e vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente vai iniciar essa leitura no livro de Daniel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, isso aqui é um detalhe importante, ó, os 4 ventos do céu, essa questão vai ser relatada também lá no Apocalipse, 4 ventos do céu, agitavam o mar grande. O mar grande também é outro detalhe interessante que também vai ser dito em Apocalipse, que é onde a besta do mar sobe, né? E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Detalhe, primeiro detalhe que a gente reparar, além desses outros que eu falei. Os 4 animais subiam juntos do céu. Do céu não, do mar, juntos. Então você vê que já mostra uma configuração de 4 animais subindo ao mesmo tempo. Verso 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Isso aqui, de certa forma, faz ligação ao rei Nabucodonosor, que tinha sido feito animal durante 7 tempos, como animal, né? E depois ele voltou a recobrar o entendimento como um homem, né? Então isso aqui faz uma ligação ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Você vê aqui, né, que já dá referência para ferro, né, e unhas de bronze, né? Então isso aqui faz referência ao quê? A estátua de Daniel, né? Se lembra das pernas de ferro, né? Agora no verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E agora, pessoal, a gente vai ver a interpretação que o anjo, né, deu a Daniel depois dessas visões. No mesmo capítulo 7 de Daniel, do verso 19 até o verso 27. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Olha, repara só, ele quis conhecer a respeito do 4º animal, não foi do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, porque ele sabia a quem fazer referência, o primeiro, o segundo e o terceiro animal, porque era na época dele. E naquele tempo já existia o Império da Babilônia, que ele estava, o Império da Pérsia, que estava logo ali, que ele também conhecia, que estava em guerra com o próprio Império Babilônio, e era uma potência que estava em emergência, né, estava subindo, uma potência emergente, e também ele sabia da existência do Império Grego, que era outra potência que também era emergente. Então ele conhecia a respeito desses impérios. Agora o 4º animal ele via que era uma visão que pulava para o futuro, que inclusive, eu até deixei de mostrar esse detalhe, você vê que ele vê uma visão dos 4 animais, e ele detalha os 3 animais. Mas quando ele vai para o 4º, ele fala de novo da visão que ele volta a ter, é como se ele tivesse saltado no tempo. É uma coisa que é diferente dos 3 primeiros, inclusive é dito no próprio verso. Então bora continuar lendo aqui. Quis conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze. Esse animal não existe. Você vê que é um animal diferente, é uma coisa híbrida, uma coisa metamorfa, né? Uma coisa assim,
tipo um Transformer, né? Vamos colocar assim de forma mais cômica, né? Não existe esse animal com essas configurações aqui na natureza. Suas unhas de bronze que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, né, os 3 primeiros, e devorará toda a carne, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, ou seja, o reino vai ser configurado e desse reino vai se levantar 10 reis. Eles vão receber domínio e poder junto com esse rei, né? Isso vai ser dito também no Apocalipse. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, ou seja, dos 10, 3 vão ser abatidos. E quem vai fazer isso? O chifre pequeno, que é um apontamento para o anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Isso aqui, pessoal, é uma referência clara, para quem entende, né, dos 3 tempos e meio, né, ou dos 3 anos e meio, porque são um tempo, refere-se a um tempo. Tempos, a mais de um tempo, ou seja, 2 tempos. E metade de um tempo é a metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio. Para quem tem essa linha de interpretação como a minha, né? Porque para mim é uma referência muito clara para os 3 anos e meio, que é o tempo de ação do anticristo contra o povo do Altíssimo, em que ele vai estar vencendo o povo os santos do Altíssimo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e a todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui é interessante, pessoal, sobre essa questão do final disso tudo, dessa visão que mostra os santos do Altíssimo, o povo do Altíssimo recebendo o reino, junto com o ancião de dias, e eles vão reinar para todo sempre. Você vê que mostra uma paralela com a estátua sendo destruída pela aquela pedra cortada, que bate nos pés da estátua e destrói toda a estátua. Pois é, isso aqui é uma referência também dessa mesma pedra que bateu nos pés da estátua, destruiu a estátua e se tornou um grande monte, que é a referência para o grande reino eterno de Cristo. Então a mesma coisa está sendo dita aqui, só que de uma outra forma. Então essas visões estão em paralelo. Os 4 animais e os 4 metades da estátua de Daniel estão em paralelo. Foi só um vídeo curto, pessoal, que eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Eu vou fazer outros vídeos agora relacionados a esses animais, que é mostrado também no Apocalipse. Você vai perceber que as características desses 3 animais, o leão, o leopardo e o urso, vai estar sendo dita também no Apocalipse, né, no surgimento da besta do mar, que mostra a configuração desses 3 animais fazendo parte do mesmo animal, né, um animal, como é que eu posso dizer, uma espécie de transformação, uma fusão, né, melhor dizendo, desses 3 animais em um só. Boca de leão, pés de urso e corpo de leopardo. Então essa é a configuração do reino do anticristo. Então eu só espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.